Alô você, meu aluno, tudo bom? Olha só, você que está estudando, vamos agora fazer a resolução de exercícios. Bem, resolução de exercícios, na minha opinião, na sua opinião e na opinião de todos os concursandos e concurseiros do Brasil, é a saída para os nossos problemas. A gente estuda todo o conteúdo programático, a gente estuda em turmas regulares, que é o que você está fazendo aqui, e a gente tem também, que é a ponta, que é a resolução de exercícios, junto com a resolução de simulados. Mas hoje vamos transformar tudo que a gente aprendeu em realidade. Acompanha comigo aí na tela o princípio da moralidade administrativa, tem existência autônoma no ordenamento jurídico nacional e deve ser observado não somente pelo administrador público, como também pelo particular que se relaciona com a administração pública. Pois bem, acompanha comigo essa questão. O que ela diz? Ela trata do princípio da moralidade pública. Olha, por experiência própria e trabalhando já há algum tempo com essas bancas CESP-UNB, ZAF, FCC, enfim, as bancas que tratam de concurso público, o princípio da moralidade costuma ser coqueluche nessas bancas. Por quê? Porque é o princípio dá muita amplitude. Junto com o princípio da legalidade e o da publicidade também, ele está previsto tanto no artigo 37, por exemplo, o da moralidade, como ele está previsto de forma autônoma na Lei 8.666 de 93, de licitação. Se você for dentro da Lei 8.429 de 92, que trata dos atos de improbidade administrativa, você vai ver que lá também está inserido o princípio da moralidade. Então, olha, o princípio da moralidade está como princípio basilar, um dos princípios constitucionais expressos no 37. Ele também é expresso na 8.666 e ele é o princípio basilar da 8.429 de 92. Para tanto, você sabe que o princípio da moralidade do artigo 37 está intimamente ligado com o dever de probidade. E o dever de probidade leva diretamente para onde, se houver a quebra? Para a lei de improbidade administrativa, ou seja, os atos de improbidade administrativa. Então está correta a questão, muito boa questão, correta, porque o princípio da moralidade realmente está sendo trabalhado de forma autônoma para toda a administração pública e também particulares que se relacionam com a administração. Aí você chega para mim e pergunta assim, Evandro, eu não entendi bem na parte da questão, porque olha só, eu estudei, inclusive com você, que o particular, em regra, não precisa respeitar a moralidade, lógico. Isso, se você estiver lá no artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais. Lá, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não em virtude de lei. Você só tem que obedecer o princípio da legalidade. Agora, a moralidade não acompanha o particular. Só que aqui, preste atenção, meu povo. Particulares que se relacionam com a administração pública. Um bom exemplo disso, por exemplo, é se você é um particular e está querendo vender para a administração. Houve o prazo de licitação, abriu o edital ou a carta convite. A administração chamou você, você entrou e assinou um contrato administrativo. Você é um particular que se relaciona com a administração. Nessa situação, obrigatoriamente, você tem que respeitar o princípio da moralidade. Boa questão, certinha questão, sem muita dificuldade, correto? Vamos lá, só concatenar as ideias que o princípio da moralidade está tanto na Constituição quanto em outros institutos. Vamos partir aí para a próxima questão. Com fundamento no poder disciplinar, a administração pública, ao ter conhecimento da prática de falta pelo servidor público, pode escolher entre a instauração ou não de procedimento destinado a promover a correspondente apuração da infração. Questão errada. Por que essa questão está errada? A administração pública ela tem o poder e dever de agir. Se ela tem possibilidade, tem um dever imposto por lei, obrigatoriamente o administrador público tem que agir. No caso dessa questão, está dizendo o seguinte, se a administração toma conhecimento, por exemplo, de uma falta do administrado, e ela, ou da falta interna mesmo, na faculdade do poder de polícia, que ela é obrigado a punir internamente seus agentes, se ela não age, ela vai estar no abuso. O agente responsável pela omissão, nesse caso concreto, estará responsável pelo abuso. Então a questão está errada. Se a administração pública tomar conhecimento do fato, obrigatoriamente deve haver a instauração do processo. Muito boa questão também, fácil resolução. Próxima questão, acompanha comigo na tela. Nas situações em que for empregada, considere que a sigla CF se refere à Constituição Federal de 88. Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade estão expressos no texto constitucional. Pois bem, meu aluno, está errada essa questão. Questão boa, questão que você não teria problema nenhum em responder se tivesse assistindo a minha aula e também a aula do professor Daniel Sena, que é de Direito Constitucional. Por quê? Porque você vai ver que o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP,
São os 5 princípios que estão expressos no bojo do artigo 37 da Constituição. Agora, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, autotutela, ampla defesa, supremacia do interesse público sobre o privado, continuidade do serviço público, todos esses princípios são princípios constitucionais implícitos. Então, a razoabilidade e proporcionalidade está sim prevista dentro da Constituição Federal, mais precisamente prevista no artigo 37, mas não de forma expressa, ela não está escrita, ela é considerada um princípio constitucional implícito. Muito boa questão de grau fácil também de resolução. Vamos passar para a próxima questão. João é servidor público responsável por gerenciar obras públicas levadas a efeito pela entidade em que exerce suas funções. Ocorre que João, nos limites de sua competência administrativa, determinou a pavimentação de uma rua sem que houvesse previsão no contrato administrativo, em local que beneficiaria um imóvel de propriedade de sua mãe. Nessa situação, João praticou conduta abusiva com desvio de finalidade correta. Eu coloquei aqui no quadro para você o tópico que você tem que saber para acertar essa questão. Trata do abuso de poder. O abuso do poder ele pode se dar de 2 formas. Ele pode se dar, acompanha aqui comigo, meu povo, ó. Ele pode se dar por desvio e por excesso. Tanto desvio quanto excesso são modalidades de abuso de poder. Tanto um quanto o outro, você vai estar cometendo uma arbitrariedade. Bem, para você que não tem cunho do direito e às vezes não está acostumado com essa nomenclatura, cuidado para não confundir arbitrariedade com, olha a palavra, discricionariedade. Discricionariedade é aquela que você trabalha com conveniência e oportunidade. É o mérito administrativo. Dentro das situações previstas em lei, o administrador pode escolher a que é melhor no caso concreto. A lei faculta ele. A arbitrariedade é sempre abuso de poder e é ato sempre nulo. Acabou. A arbitrariedade não existe. Se você for arbitrário, o que vai acontecer com você? Você vai entrar no abuso de poder, mas no abuso de poder você pode entrar nas 2 modalidades, desvio e excesso. Antes de explicar o desvio e excesso, você tem que tomar cuidado, porque existe o abuso de poder e existe o abuso de autoridade. Meu povo, abuso de poder está previsto em normas administrativas, normas gerais do direito administrativo. É de cunho administrativo. Da demissão, por exemplo. Abuso de autoridade está na Lei 4898/65. Essa daqui trata da esfera criminal. Não é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando aqui de abuso de poder. Abuso de poder pode se constituir no mesmo ato como crime também. Aí o cara comete abuso de poder, abuso de autoridade. Mas o que eu estou dizendo aqui é abuso de poder, esfera administrativa. Dentro da esfera administrativa, os doutrinadores eles costumam classificar o abuso de poder sobre 2 perspectivas. Sobre desvio e sobre excesso. Bem, é fácil matar o desvio. Olha aqui, desvio sempre quando ele estiver nos limites da competência dele. Ou seja, o vício de desvio, ele se dá dentro do elemento finalidade. Você sabe que para o ato administrativo estar completo, você tem que pegar os elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É o famoso COFIFOMOB. O abuso de poder na modalidade de desvio, ele sempre pega o elemento finalidade. Ou seja, o cara está na competência dele e ele desvia a finalidade. Secretário de obras, não é ele o responsável por dar finalidade às máquinas agrícolas lá, ou aquelas máquinas que arrumam aquelas ruas lá que não estão pavimentadas? Então, imagine que o secretário de obra pega aquela máquina e vai consertar uma rua aqui, um caminho rural aqui de Cascavel, que nós estamos na cidade de Cascavel. O estúdio está na cidade de Cascavel. Minha cidade linda de Cascavel, que eu adoro Cascavel. Imagine o secretário de obras, e o secretário de obras daqui não faz isso, tá? Aqui é muito honesto. Mas imagine que o secretário de obras, ele pegue e ele arrume a rua. E não só a rua, ele jogue ali a máquina dele para dentro da fazenda de um amigo dele para fazer uma média com o amigo dele e arrume a estrada do amigo dele. Pensa comigo, a competência era dele para deixar a máquina lá? Era. A competência é dada por lei, ele que tem que manipular aqueles equipamentos. Quando ele pega e joga lá dentro, ele foge à finalidade, porque você sabe que a finalidade é sempre com fins públicos. Se ele usou para fins privados, fugiu a finalidade. Se fugiu a finalidade, ele está dentro da competência dele, opa, abuso de poder na modalidade desvio. E a questão estava dizendo isso. A questão estava dizendo que o cara privilegiou a mãe dele. Pô, desvio de finalidade, mesmo estando dentro da competência. Agora, pode haver na questão outro tipo.
pode ter o excesso. Toda vez que tiver o excesso, olha ali, o cara atua fora dos limites da esfera de competência. Ele faz uma coisa que não era competência dele. Aí o elemento já não é mais finalidade, o elemento é competência. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você tenha alguém que é competente para demitir você dentro da esfera, dentro da lei do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Quem é competente para demitir você se você estiver no governo federal? Depende, são os 4 PRs. Se você estiver no 8.112,90 e estiver no Poder Executivo, Presidente da República. Poder Legislativo, Presidente das Casas. Poder Judiciário, Presidente dos Tribunais. E se você estiver no Ministério Público, PGR, Procurador-Geral da República. Então, os 4 PR é componente para te demitir. Aí, Evandro, eu não lembro. Você não lembra porque não assistiu a minha aula de 8.112,90. Vai assistir minha aula, tu vai acertar. Beleza. Lembrando que isso aqui é correção de exercício. Então, imagine que a competência do Presidente da República. Aí vai o seu chefe imediato, aquele louco, vai lá e não repara na lei e ele mesmo assina um ato de demissão sua. Olha só, vai ser abuso de poder? Vai ser abuso de poder na modalidade o que? Excesso. O cara não tem competência legal para fazer aquilo, pouco importa se ele agiu com a finalidade. Pouco importa. O elemento aqui é o quê? Competência. Tranquilo? Então aí a gente viu que existe o abuso de poder, que o abuso de poder é diferente de abuso de autoridade, a arbitrariedade não é discricionariedade. Lembrando que o desvio é dentro dos limites da competência, mas fora da finalidade, dei o elemento finalidade dentro do ato administrativo. E também o excesso é quando você quebra, atua fora da esfera de competência. Vício de excesso, elemento competência. Vício de desvio, elemento finalidade. Matamos aí essa questão, muito fácil a questão. Vamos para a próxima questão. O princípio que norteia a gestão pública, em que qualquer atividade pública deve ser dirigida a todos os cidadãos, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza, é o princípio da... Vamos trabalhar a questão aqui, que ela é bem boa essa questão, pessoal. O que a gente está trabalhando fundamentalmente? Princípios, ou seja, o artigo 37 da Constituição Federal de 88, tá? São os princípios que norteiam a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso o quê? LIMP. Uma siglazinha que a gente cria para ficar mais fácil. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente tem 3 formatações para acertar a questão de princípio. Primeiro, é a mais básica, você saber que os princípios do artigo 37, nesse caso aqui os expressos, Evandro, por que ele está expresso? Porque está escrito lá no caput do 37, toda administração pública, direta ou indireta de qualquer dos poderes, seja do poder legislativo, judiciário ou legislativo, deverão respeitar o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então eles são expressos, eles estão escritos. Toda vez que fala expresso é porque está escrito. Então, você tem a primeira formatação, é saber quais são. Tranquilo. Segunda formatação é você saber o que eles representam. Por exemplo, você saber que o princípio da legalidade, existe legalidade em stricto sensu, lato sensu, legalidade por particular, legalidade para administração pública. Você saber como ele formata. E a terceira formatação é esse tipo de questão aí. Ele dá o princípio, o que representa, um conceito e pergunta em qual se amolda. Ele tenta te confundir. Foi o que a questão fez. Ou seja, esse gabarito aí é a letra A. Que norteia o quê? Que não deixa da discriminação, que não tem determinação de pessoa. O agente, como está trabalhando para a administração pública, ele tem que tirar todo o caráter pessoal da coisa. Então, na realidade, o que cobrou a questão foi um princípio da impessoalidade. Nada mais do que conceito perguntando a qual se amolda. Toda vez que você vê um conceito, por exemplo, ligado à ética, à conduta, você vai direto para a moralidade. Ou tu errar uma questão dessa daqui, tu vai cair 300 classificações atrás. Não pode errar. Bacana? Vamos para a próxima questão aí. Entre os princípios básicos da administração pública encontra-se o da segurança jurídica, que consiste tecnicamente na prerrogativa que detém a administração pública de exercer o controle interno sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. B. Interpretação de norma administrativa de forma que melhor garanta o entendimento do fim público e que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. C. Presunção de que todo ato praticado pela administração pública encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, até prove o contrário. D. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigação, restrição e sanção em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. E. Obrigação imposta a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Olha o que ela cobrou. Princípios do 37. Existem princípios expressos e existem princípios o quê?
implícitos. Os expressos é fácil, é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os implícitos têm uma gama grande. Você tem que ver qual autor que adota. A gente adota a corrente majoritária. Razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, autotutela, continuidade do serviço público, supremacia do interesse público e assim vai. A gente tem mais alguns princípios, só para você ter uma noção. Evandro, você só botou sigla? Sim, cara, só botei porque na verdade a gente não está estudando isso agora, eu estou te dando uma noção do que são princípios expressos e implícitos. Diferença, os expressos estão escritos no caput da Constituição, os implícitos não estão escritos em lugar nenhum, mas de acordo com a doutrina e com o STF, eles estão lá, eles são válidos e tem que usar, tá? Então vem para cá, olha só o gabarito. Na verdade ele estava perguntando o princípio do quê? Da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica nada mais é do que um princípio implícito. Alô, você! Aí ele trouxe uma gama, ele trouxe o direito administrativo inteiro nas suas costas. Olha o que ele veio. Ele deu o conceito de autotutela, que é a súmula 473 do STF. Súmula 473 do STF. A administração pública pode revogar seus próprios atos quando é por conveniência, oportunidade, ou pode anulá-lo. Quando é invado de vício de ilegalidade. Ele trouxe o texto de uma outra forma. Ele trouxe o texto da autotutela, que foi um conceito também da doutrina que ele colocou aí na A. Não era porque estava pedindo a segurança jurídica. Ele veio e trouxe o gabarito, que é a B. Realmente, a segurança jurídica é isso. É a melhor interpretação da norma para a finalidade pública e ela veda nova interpretação para alguma coisa que já criou direito adquirido, coisa julgada e também não fere a Constituição. Então você não pode, quando uma nova interpretação vier à frente, fazer o quê? Que ela prejudique um direito seu já consolidado pela lei naquele momento. Então, nas aulas a gente dá a segurança jurídica, a gente explica. Então tá certinho aqui, tá? O gabarito é a B. Ela estava unindo, se você sabia o que era segurança jurídica, com conceito. A terceira ali, o C, se você não sabe, anota no seu material, é presunção de legitimidade. É o primeiro atributo do ato administrativo. Razoabilidade também é princípio implícito, está aí o conceito. E o princípio da eficiência, que foi o último a ser inserido, que está aqui, que é um princípio explícito, que foi inserido pela Emenda Constitucional 19 de 1998, foi chamada Reforma Administrativa. Então o que ela fez? Ela trouxe vários conceitos, só que ela fez uma pergunta no caput de comando de questão e queria que você soubesse. Bacana. O gabarito é A, B. Com as aulas, amigo, é impossível você errar. Mamão, né? Vamos para a próxima aí. A vedação ou aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa respeita especificamente o princípio da... Pessoal, tá aí o gabarito é segurança jurídica. Tá certinho, não tem onde correr. Ela dá o conceito e logo abaixo ela embola os princípios, sejam eles expressos ou explícitos, ou sejam eles implícitos. Tanto faz. Você pega os expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você viu a nomenclatura que eu estou falando? Expressos ou explícitos. É sinônimo, filho. Não vai confundir com os implícitos, que não estão escritos, mas a doutrina e o STF determinou que eles têm que estar lá. Razoabilidade, proporcionalidade, continuidade de serviço público, supremacia do interesse público sobre o privado, e entre eles aí o da segurança jurídica, que proíbe nova interpretação que prejudique direito adquirido do cara, ou ele pode cair de acordo com o que caiu no texto aí. São várias formas de falar o quê? A segurança jurídica. Isso a gente vê nas aulas, já está consolidado na nossa cabeça. Tranquilo? Eu acho que é a questão que mais dá trabalho da segurança jurídica, porque é feio o conceito dele, mas você vai acostumar de tanto fazer exercícios. Em razão do princípio da legalidade, é correto afirmar que a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, qualidade e produtividade funcional. B. A administração pública tem certa liberdade de atuação, pois pode exercer qualquer atividade, desde que a lei não proíba. C. A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autorize. D. A administração pública fica obrigada a manter uma posição imparcial em relação ao administrado. E E. A atividade administrativa somente pode ser válida se exercida nos limites e intensidades necessárias ao fim proposto. A questão está cobrando aí fundamentalmente o conceito também. Mas antes de trabalhar aqui, pessoal, vamos trabalhar o princípio da legalidade rapidinho? Olha só, o que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele se divide em dois na Constituição. Ele tem um que está no artigo 5º, que é o do seu professor de Constitucional, e ele tem um que está no artigo 37, que aí é meu, do professor de Administrativo.
Aqui diz que é o princípio da legalidade em lato sensu. E aqui em stricto sensu. Ou seja, sentido amplo e sentido estrito. O que acontece? O princípio da legalidade em lato sensu diz que o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Está lá, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa não em virtude de lei. Esse vale para todos os particulares. Princípio fundamental. Agora, o artigo 37 está em stricto sensu. O que ele diz? Ele diz que aqui o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou aquilo que a lei determina. A lei autoriza e determina. Então esse aqui é stricto sensu. Então é isso que ele estava perguntando. Pô, a questão é de direito administrativo. Então ele está perguntando, o princípio da legalidade diz respeito a quê? Aí você já sabe que existem os princípios expressos e implícitos. Expresso, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E você sabe também que existem os princípios implícitos, são vários. Razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público e assim vai, tá? Vamos trabalhar aqui. Então, o que ele pediu? Ele pediu o princípio da legalidade, que você sabe que é o primeiro expresso do artigo 37 da Constituição, que trata de toda administração pública direta ou indireta. Lembrando, quem é administração pública direta? União, Estado, DF, município. Indireta é a fase. Aí você só investe na hora de falar. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Tranquilo. Então, ele pediu o princípio da legalidade. Na A, ele trouxe o conceito de princípio da eficiência, então não valia. Na B, ele trouxe o da legalidade, sim, mas ele trouxe o do primeiro legalidade, que é do particular, não era isso que ele estava pedindo. Ao particular é facultado fazer tudo que a lei não proíbe. Esse aqui é o lato sensu, esse não serve para a gente, então não era o gabarito. A C, aqui sim, ele pediu da legalidade do artigo 37, porque está dentro do direito administrativo, né, meu povo? Questão de direito administrativo, pedido no princípio da legalidade, ele vai pedir o do artigo 37, ou seja, ele vai pedir esse de baixo aqui, ó, princípio da legalidade em estrito sensu. A administração só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Então tá aí o gabarito. O da D, fácil, ele pediu o conceito de impessoalidade. E o da E, se você quer saber, esse conceito aí é o da proporcionalidade. Ah, essa questão estava boa, se quem assistir a aula não erra não, meu povo, muito certinho. Vamos passar aí. Quando se afirma que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe e que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, estamos diante do princípio da... Pessoal, olha só, igual eu falo para você, tem algumas questões idiotas. A letra I era a questão idiota, contradição, onde está esse princípio? Não existe esse princípio, então tira ele. Obrigatoriedade a B, também não tem esse princípio, então sobrava 3. Esse estava tão fácil que é exatamente o conceito de princípio da legalidade, o gabarito é a. Ao particular é facultado fazer tudo que a lei não proíbe e a administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza ou determina. Sem muito comentário nessa questão, tá? Muito boa. Eu estou trabalhando com você para você ver como é fácil se você estudou. Tranquilo? A exigência de que o administrador público, no desempenho de suas atividades, deve atuar sempre com ética, honestidade, boa-fé, refere-se ao dever de... Pessoal, essa questão ela pegou você, sabe por quê? A gente está falando o seguinte, olha só. No B, ele traz moralidade. E no C, ele traz probidade. Eu sei que se você fez em casa antes de mim aí, você se lascou todo, porque você foi logo na moralidade. Sabe por que você se lascou? Você tem que ver que a FCC ela é danada. A FCC ela cobra um negócio chamado comando de questão. É aí no comando de questão que você faz a diferença. Ela está trabalhando no tópico princípios. No tópico princípios, ela tem regras gerais do artigo 37. Por exemplo, princípio. Eu tenho um princípio expresso e eu tenho um princípio implícito. Expresso, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Implícito, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, continuidade de serviço público, autotutela e assim vai. Agora, realmente o princípio da moralidade está aqui, ó. Só que o que ela pediu no comando de questão não foi princípio, meu povo. Ela pediu um dever, que está no tópico deveres e poderes. Ela quebrou você. Porque ética, tudo isso leva a crer que é moralidade. Mas o mesmo conceito que você tem com moralidade, você tem que se atentar que moralidade é princípio. Isso aqui são normas do direito administrativo. Probidade é dever. Por exemplo, princípio da ética, você tem que seguir a ética, é um princípio. Moralidade.
Aí você liga, se ela tivesse pedindo um princípio. Esse caput todo aí que você leu com um monte de questão, seria realmente moralidade se fosse princípio. Só que ela não pediu o princípio, ela pediu o quê? Dever. Como ela pediu o dever de ter ética, o dever de ser honesto, o nome disso é probidade. Ser probo. Se probidade é ser probo, é ser ético, ser honesto. Isso é dever do administrador público. Agora, o princípio é de moralidade. Então, o gabarito ficou aonde? Ficou a C. Nossa, essa questão derrubou meio mundo. Ah, Evandro, não concordo, porque isso aí parece moralidade. Sim, se fosse princípio, se ele tirasse lá no caput da questão a pergunta, ele tirar o dever e colocar princípio, cai na moralidade. Botou dever, caiu na probidade administrativa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado, no âmbito do processo administrativo disciplinar, não ofende a Constituição Federal. Da mesma forma, não há ilegalidade na ampliação da acusação a servidor público se durante o processo administrativo forem apurados fatos novos que constituam infração disciplinar, desde que rigorosamente observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. O referido tribunal entende também que a autoridade julgadora não está vinculada às conclusões da comissão do processo administrativo disciplinar. Meu povo, questão correta, questão boa e grau de dificuldade alta essa questão, não estava fácil não. Essa questão aí, ela estava trabalhando de 3 situações hipotéticas, situações reais de lei, mas ela trouxe aí uma situação que a gente vai tentar trabalhar aqui no quadro. Tentar não, conseguir, né? Porque eu não tento, eu consigo, olha para cá. Ela estava trabalhando a súmula 343 e a súmula vinculante 5 do STF. Isso aqui é comum, tá? Eu dando aula, por exemplo, o aluno olhou para mim no presencial e falou assim, pô, Evandro, você tá maluco? Eu tô lendo aqui no código e tá dizendo que a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar anula o processo, ou seja, a falta de advogado no PAD anula o PAD. Se você estiver respondendo por um PAD e não tiver advogado, anula o PAD. E eu estava falando que não anulava, que o PAD era legal. E ele gritou isso aqui dentro da sala. Eu falei com ele, maluco, tá você, meu filho. Olha só, você está estudando em coisa ultrapassada. Essa súmula aqui tá sem eficácia, porque foi editada a súmula vinculante do STF número 5, que trata do mesmo assunto. Como o grau hierárquico aqui é diferente, a súmula vinculante é uma fonte do direito administrativo que trabalha da jurisprudência e obriga de forma vinculante os outros tribunais. Então essa daqui tem mais força. Ela trata do mesmo assunto de modo diverso. Ela diz que a falta de defesa técnica não anula o processo. Ou seja, pelo STJ, faltou advogado, anula o processo. Aqui embaixo, não faltou advogado, não anula o processo. Duas jurisprudências trabalhando, duas súmulas trabalhando do mesmo assunto de forma diversa, sendo que a súmula vinculante é mais forte. Pô, você pega a súmula vinculante, a súmula 343 do STJ e deixa ela sem eficácia por força da súmula vinculante número 5 do STF. Então, olha só, a falta de defesa técnica realmente não anula o PAD, não anula o processo. Se você não tiver advogado no processo, o processo segue normalmente. Aí, o segundo tópico que ele estava trabalhando é a ampliação da acusação. Ah, Evandro, eu estou respondendo um PAD. Nesse PAD, eu estava sendo acusado de algum fato que dá suspensão de 30 até 90 dias. Quer dizer que no meio da apuração do PAD, por exemplo, o PAD ele tem um prazo de 60 mais 60. Pode chegar fatos novos, por exemplo, uma fita de vídeo gravada com fatos novos, coisas novas. E ampliar a acusação para que eu seja passível de demissão? Lógico que pode. Pode, mas para isso tem que ser fato novo sendo inserido no processo. Você tem que ser garantido o contraditório e a ampla defesa. Ó, a ampla defesa é princípio constitucional implícito e tem no bojo dela, trazendo no bojo dela, o contraditório. Você vai entender assim, ó, ampla defesa e o contraditório aqui dentro. Então, aonde está a ampla defesa, está o contraditório junto. Tranquilo? Beleza. E estava trabalhando também a situação da vinculação da pessoa que tem competência para punir você, que ela não está vinculada, tá certo? Porque o ato punitivo, o ato de aplicação da penalidade, ele é discricionário. Lembrando que se é ato administrativo, você tem que ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Como ele é classificado como ato discricionário da penalidade, o motivo não precisa ser declarado em regra, só que nesse caso precisa, é de obrigatória motivação. Atos que gerem penalidade e atos que gerem ônus para a administração, ou seja, onere a administração, gastos, mesmo sendo discricionária, é de obrigatória motivação. Então imagina esse exemplo aqui. Imagina que o PAD, você sabe que o PAD é genérico e dentro dele tem sindicância, PAD e processo sumário. Quem assistiu às minhas aulas viu que é mais ou menos por aí. Imagina que você está numa sindicância. Na sindicância você inicialmente está sendo acusado de advertência.
está sendo acusado de ser passivo de advertência. Nessa advertência vem fatos novos. O fato novo gera suspensão até 30 dias. Se gera suspensão até 30 dias, se mantém na sindicância, tá? Só se for suspensão por mais de 30 dias e demissão que você pula para o PAD. Tranquilo. Aí nessa situação, a comissão de sindicância, que ela não pode punir você, ela só pode orientar pela punição, porque a competência está descrita em lei. Ela chega e diz o seguinte: olha, administração, esse servidor está sendo passivo de suspensão de 30 dias. Ela orienta por 30 dias. Mas na hora do chefe imediato, que é a competência por lei para aplicar a penalidade, ele não fica vinculado aos 30 dias, não. Baseado no que está nos autos, baseado nas provas, ele pode aplicar a penalidade de 1 dia a 30 dias de suspensão. Inclusive, ele pode colocar advertência. Mas para isso, ele tem que fundamentar isso aí. Correto? Boa questão, questão certa. Tinha 3 tópicos na mesma questão. Então, olha só, trabalhamos aí as correções de exercícios, tá? Que é a fundamentação de tudo. E, como eu sempre digo, alô você, se você não estudar, tu não vai passar, meu brother. Estuda, porque eu e os outros professores que estão aqui, nós garantimos a nossa vaga, o nosso cargo público, através de muito estudo e muita dedicação. E até o próximo encontro.